Oi, gente! Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre uma narrativa intitulada Primavera Sombria, de autoria da artista e escritora alemã Unika Zürner, e a tradução desse livro foi publicada recentemente, agora em 2024, pelas Edições Sem Cabeças, com tradução de Cláudia Cavalcante e um prefácio assinado pela estudiosa do surrealismo Lourdes Martínez. Este é o primeiro e até o momento o único texto de Unika Zürner publicado no Brasil. Antes de abordar a narrativa propriamente dita, eu vou fazer uma introdução para falar um pouco da vida e do universo artístico de Unika Zürner, e em seguida eu vou falar das relações entre surrealismo e literatura, com o intuito de situar os escritos dessa autora nesse movimento, isto é, com o intuito de mostrar em que e por que ela é uma autora surrealista. Eu me permito lembrar a vocês que neste ano de 2024 completam-se 100 anos de publicação de dois textos surrealistas importantes. Um deles é Uma Vaga de Sonhos, do Louis Aragon, do qual já falei aqui no canal e que eu tive a alegria de traduzir, né? E o outro é o primeiro manifesto surrealista, do André Breton. O livro do Louis Aragon já foi publicado, né? E o do Breton, o manifesto, vai ser publicado em breve pela mesma editora, a Sem Cabeças, e eu vou voltar a falar dele aqui depois, quando ele for lançado, mas vem a propósito, portanto, né, abordar aqui, né, em 2024, o surrealismo, através de uma narrativa escrita por uma das artistas mais interessantes desse movimento. Então, né, esse livro. Mas quem foi Unika Zürner? Ela foi uma artista e escritora nascida em Berlim no ano de 1916, e em 1953, quando ela estava aí por volta dos 37 anos, depois de encontrar o artista Hans Bellmer, que estava de passagem por Berlim, ela decidiu trocar a Alemanha pela capital francesa, onde morava o Bellmer, com quem ela passou a viver e de quem só se separou definitivamente pela morte, apesar de diversos períodos de ruptura. Desde sua chegada a Paris, a Unika Zürner passou a integrar o grupo surrealista, do qual o Bellmer já fazia parte, e é muito difícil falar da Unika Zürner sem associá-la ao Hans Bellmer, porque os dois viveram uma fortíssima relação amorosa com toques de sadomasoquismo, algo que eu evoco aqui sem nenhum tipo de julgamento moral, porque, como disse o poeta Robert Desnos, o erotismo é uma ciência individual. Ele disse isso num texto intitulado De l'érotisme, do erotismo, mas é difícil falar de um sem falar no outro, porque essa relação amorosa teve desdobramentos tanto na vida, tanto na obra de um quanto na de outro. Não é o meu objetivo aqui adentrar essas questões, mas nessa introdução eu quis fazer uma menção a isso para dar uma ideia do universo artístico dessa mulher surrealista. Aqui nós temos duas fotos da Unika Zürner, uma que a mostra adulta e outra ainda menina, por volta de seus 12 anos, que é a idade que tem a menina de que fala a narrativa Primavera Sombria, como vocês verão agora mesmo. No slide seguinte, nós vemos aqui duas fotos de uma série de fotografias feitas pelo Bellmer, que era também um fotógrafo surrealista, né? Ele fez essas fotos do corpo atado da Zürner quando ela contava cerca de 42 anos. A foto mais impressionante da série é a que está à direita, e vocês veem que nela a fragmentação da carne deforma completamente o corpo. Apenas, quase só, se distingue a coluna vertebral de Unika. Essas fotos conservam um poder de fascinação erótica e, ao mesmo tempo, provocam certo mal-estar. Em seguida, vocês veem alguns anagramas e desenhos dessa artista. A Unika Zürner começou a escrever bem antes de conhecer o Hans Bellmer, e depois de ter passado a conviver com ele, ela foi muito incentivada a produzir desenhos, muitas vezes utilizando o automatismo, né, a técnica do desenho automático. E ela passou a produzir também um grande número de anagramas. Os anagramas são palavras e frases formadas por meio da troca de letras ou de frases, e apenas as letras escolhidas podem ser utilizadas. Essa foi uma prática frequente entre os poetas surrealistas,
uma prática de exploração da linguagem cujo propósito é o de desintegrar a linguagem para dela extrair novos significados. Exemplo, o anagrama Ávida Dollars, que é um anagrama do nome do Salvador Dalí, um outro anagrama, Erutaretil, que é um anagrama para a palavra francesa littérature, literatura. E existem vários outros exemplos. Esta, então, é uma técnica exploratória proposta pelo surrealismo desde seus primórdios, e já no primeiro manifesto, Breton falava da busca por, cito, expressar, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento. Fim de citação. Sem interferência da razão. Para atingir esse pensamento profundo, o inconsciente, os surrealistas vão experimentar, então, uma série de técnicas de exploração psíquica, dentre as quais os anagramas e o automatismo, algumas dessas técnicas oferecendo um real perigo para o psiquismo de seus praticantes, né? E justamente o Aragon fala disso no livro que eu citei agora mesmo, Uma Vaga de Sonhos, né? Essas técnicas, elas, como a escrita automática, os anagramas, o sono hipnótico, os relatos de sonhos, a simulação de delírios e o método da paranoia crítica, são todas essas técnicas que são empregadas pelos surrealistas. O método da paranoia crítica é um método proposto pelo Salvador Dalí, que tem como fonte uma ideia obsessiva, mas também não vou adentrar essa questão aqui. Os desenhos da Única Journa correspondem a esse tipo de exploração também, não só os anagramas, né, mas também os desenhos. E aqui vocês veem no slide seguinte, né, que são desenhos de uma artista de sensibilidade muito aguçada e eles contêm um fabuloso bestiário de arabescos finamente traçados que dão a ver uma fauna onírica composta de dragões e quimeras, além de outros seres estranhos. Aqui estão projetados alguns desses desenhos que dão a vocês uma ideia do universo artístico da Journa. E nos 3 primeiros slides, os desenhos são acompanhados de anagramas também, como vocês veem. Depois, nas imagens seguintes, né, vocês podem observar a fragilidade desses traços finos, né, desses desenhos, uma fragilidade que tem sido, inclusive, muitas vezes comparada à própria fragilidade mental da artista, que foi diagnosticada com esquizofrenia, mas me parece que esse é um diagnóstico um pouco polêmico, mas o fato é que houve um diagnóstico de enfermidade mental depois de um surto que levou a Mônica Journa a uma primeira internação no ano de 1960. E por fim, vocês veem mais esses slides, né? E aqui vocês veem que esses desenhos que eu estou projetando aqui rapidamente, mas vocês podem voltar a esse ponto do vídeo para observá-los depois mais detidamente, né? Esses outros desenhos aqui não são acompanhados por anagramas e nos mostram esse bestiário típico, né, do universo da Única Journa, um bestiário de seres totalmente imaginários, nos quais certas características do corpo humano aparecem mescladas a representações de animais que por vezes são completamente fabulosos, né? Inclusive a identificação desses animais nem sempre é possível. Depois da primeira internação que ela teve, né, em 1960, a enfermidade da Única Journa se agravou e nos últimos 8 anos de sua vida ela viveu num estado muito próximo da loucura, o que lhe valeu diversas internações. Em outubro de 1970, alguns meses depois de completar 54 anos, ela pôs fim a seus dias, atirando-se de uma janela do 6º andar por ocasião de uma saída do hospital onde ela estava internada, e ela fez isso diante do Belmer, que não pôde fazer nada, porque ele estava imobilizado numa cadeira de rodas. Como em muitos outros casos, a obra dessa artista surrealista foi relegada a um segundo plano, e ela circulou inicialmente apenas nos meios surrealistas. Foi somente a partir de 1988
que foi estabelecida e editada a obra completa dos escritos dela no país de origem, né, a Alemanha, e na França as primeiras traduções dos 2 relatos mais conhecidos dela apareceram póstumamente pouco tempo depois de sua morte. Nessa breve introdução, eu quis dar apenas uma ideia do universo artístico da Monika Zürner e também alguns elementos biográficos dessa artista. O que se constata, já com o pouco que foi dito até aqui, é que a arte produzida por ela é inseparável de sua vida, o que em si já é, de certo modo, uma definição do surrealismo, e eu vou voltar a isso um pouco mais adiante. Arte e vida estão indissociavelmente ligadas em seus anagramas e desenhos como vasos comunicantes, exatamente como o mundo real e o sonho são uma só coisa, de acordo com a definição surrealista desta expressão, vasos comunicantes, né, empregada pelo Breton para dar título a um de seus livros. Com os escritos da Zürner não é diferente. A escrita de suas 2 narrativas mais conhecidas foi concluída em 1965, segundo o testemunho da Ruth Henry, que é a tradutora dela na França e que se tornou uma grande amiga dela, e uma dessas narrativas é Der Mann im Jasmin, que eu estou mencionando em alemão, fazendo esse esforço de falar uma língua que eu não conheço, porque não existe tradução dessa narrativa para o português. Embora ela tenha sido já traduzida para o francês, o espanhol, o inglês, né? Em português o título dessa narrativa poderia ser o mesmo que ela recebeu em francês, que é O Homem Jasmin, né? Essa narrativa tem um subtítulo que é muito importante, que é o seguinte: Impressões de uma enfermidade mental. A outra narrativa é esta, da qual nós vamos falar agora. Primavera Sombria e Der Mann im Jasmin são 2 narrativas que têm em comum o fato de serem relatos das derivas labirínticas que foram impostas pela doença a essa artista extraordinária. São 2 livros de autoanálise cuja escrita parece ter servido à autora de escape e exorcismo em relação à sua enfermidade. Ao mesmo tempo, são documentos extremamente tocantes sobre um doloroso caminho percorrido rumo à perda da razão, rumo ao país das alucinações, rumo ao suicídio. A escrita dessas narrativas foi feita de modo intermitente entre as internações e os períodos em que Monika Zürner tinha permissão para sair do hospital, segundo sua amiga e tradutora francesa. Se em O Homem Jasmin ela aborda de modo mais evidente as suas impressões, né, sobre a própria enfermidade mental, como diz o título, em Primavera Sombria sua atenção se volta para um período bem mais longínquo de sua vida, a infância. Em ambos os casos, o elo indissociável entre vida e obra se estampa, o que já é em si uma definição programática do surrealismo, como eu disse agora mesmo, né, uma definição programática do surrealismo para aquilo que, na falta de palavra melhor, nós podemos chamar de literatura. É preciso lembrar que, desde os seus primórdios, o surrealismo condenou a escrita romanesca, cuja ambição é a de reproduzir o real. Num trecho muito citado do primeiro manifesto, o Breton faz sua conhecida crítica a esse tipo de literatura. A atitude realista inspirada no positivismo de São Tomás a Anatole France, para mim, tem ares bem hostis a todo e qualquer desenvolvimento intelectual e moral. Tenho horror a ela, pois ela é feita de mediocridade, de ódio e de rasa presunção. Ela é que engendra, hoje, esses livros ridículos, essas peças insultantes. A frase emblemática para esse tipo de texto, que aparece logo a seguir no manifesto, é a famosa "A senhora Marquesa saiu às 5 horas". Frase que é um protótipo do romance realista, repleto de descrições, expediente abominado pelo Breton e por ele considerado inútil, porque o que interessa do ponto de vista surrealista não é o aspecto aparente das coisas, mas sim o que nelas emite algum sinal incompreensível, prometendo-nos alguma revelação sobre nós mesmos e sobre o mundo. E a palavra revelação é aqui utilizada em seu sentido mais forte.
A crítica surrealista ao romance não é, portanto, uma crítica literária, no sentido em que é nomeada uma disciplina que se consagra à apreciação, ao julgamento do valor estético das obras literárias. Não, essa crítica é uma crítica de natureza ética e existencial. Posteriormente a uma fase inicial, de negação total da literatura, que é a fase que antecede o primeiro manifesto, o surrealismo concebe sua própria inserção numa certa linhagem de escritores antepassados, listados precisamente no manifesto, no primeiro manifesto. São 20 nomes e um etc., entre os quais os de alguns poetas malditos, como Rimbaud e Baudelaire. Como tem esse etc. aqui, né, a gente vislumbra aí, né, uma definição de literatura surrealista que pode também se ampliar. Essa literatura pressupõe uma busca pela expansão do conhecimento, tanto o conhecimento da subjetividade quanto o do mundo exterior. Tanto quanto o próprio surrealismo, uma literatura surrealista só se concebe como um instrumento para um conhecimento superior, porém um conhecimento a que se chega sem as ferramentas tradicionais do trabalho científico, sem nenhum aparato lógico. As narrativas autobiográficas de Zurne podem ser compreendidas como tentativas de exploração de um imaginário resultante de uma subjetividade atormentada. Em seu caso, são um ato de coragem de uma mulher que, neste caminho exploratório, não se deteve sequer diante da enfermidade mental. O mesmo Breton afirma, né, no primeiro manifesto, cito, não será o temor da loucura que nos forçará a hastear a meio mastro a bandeira da imaginação. Fim de citação. Esta declaração cabe perfeitamente para os escritos e também para os desenhos e os anagramas de Única Zurna. Primavera Sombria é um ato de coragem especialmente ousado, pois nessa narrativa a Única Zurna remonta à sua primeira infância, que é um momento crucial da existência para todos os indivíduos, né? E ali ela busca atingir a origem de sua dor existencial por meio de uma escrita em que se desnuda. Como se pode desnudar a outra de si mesma? Eu aqui me aproprio livremente do conhecido paradoxo ontológico-linguístico que se encontra numa das cartas do vidente escritas pelo poeta Arthur Rimbaud. Je est un autre. Eu é um outro. Essa apropriação que eu faço aqui é muito livre, né? E ela é motivada pelo fato de a Única Zurna redigir o seu relato em terceira pessoa. Um expediente narrativo que, neste caso, provoca um distanciamento que lhe permite contar a história de uma menina sem nome, e diversos nomes aparecem na narrativa, mas nunca aparece o nome dela, né? Ela é, portanto, uma anônima, porém, sabidamente, nós sabemos que é ela, né? A narrativa, curtíssima, né? Tem apenas 50 páginas, né? É muito densa, mas se deixa ler de um só fôlego. O oxímoro do título, em que ecoa a melancolia baudeleriana, remete à infância de Zurna e traça, desse momento da vida, um quadro que vai na contracorrente das representações consagradas e ingênuas, né? Água com açúcar, porque se a primavera é o momento do desabrochar das flores, a primavera sombria de Única Zurna é aquela em que desabrocham as flores do mal, para evocar o título da famosa coletânea do Baudelaire. Deste modo, o relato de Zurna insere essa artista numa linhagem multissecular de artistas melancólicos. O relato começa com as primeiras lembranças da menina no berço, no carrinho de bebê, aos 2 anos, no final da guerra, em 1918, ela se inicia, então, com essa outra Zurna falando de seu amor incondicional pelo pai, cito, primeiro homem que ela conhece, mas é um pai ausente que passa longos períodos em viagem e do qual ela será separada pelo divórcio de seus pais. Uma separação que deixará uma ferida indelével e que é a sua primeira decepção amorosa. Até seus 12 anos, ele continua a ser o homem que prefere a todos os outros.
Isso é algo que diz a narradora em certo trecho. A maior parte do relato se concentra na vida desta menina entre os 10 e os 12 anos de idade, sua descoberta da sexualidade graças a um olhar que perscruta o mundo à sua volta, observando as diferenças entre a anatomia feminina e a masculina, mas também devido ao traumatismo de ter sido violentada aos 10 anos pelo irmão de 16. A outra nomeia o sexo da menina como sua ferida e o sexo masculino como uma faca. A dolorosa experiência do abuso não contém o despontar do desejo como uma força irreprimível. A força erótica é intensa e não se detém diante de nada e de nenhum tabu. A narrativa conta, inclusive, 2 cenas de zoofilia, sendo a segunda delas associada ao corpo morto da menina. Eros se manifesta em diversos momentos da narrativa, que põe em cena personagens variados, né? A nova empregada da família, Frida, que é doce e perfumada, os colegas do colégio, a obsessão das meninas com o sexo, os jogos infantis que se tornam sexualizados, como na brincadeira que põe em cena ladrões e indígenas. E aqui eu gostaria de citar um trecho. Elas dançam. Giram cada vez mais rapidamente até ficarem tontas e caírem. Brincam de ladrão e a princesa voa de um arbusto fechado ao outro para se esconder dos ladrões. Mas se mesmo assim é capturada, então os ladrões se transformam em indígenas que amarram sua vítima num mastro e atiram nela com arco e flecha. A brincadeira fica perigosa e é o que ela quer. Vendam seus olhos, acendem o fogo, mas tão perto que seu vestido começa a queimar. Puxam seu cabelo, beliscam, esbofeteiam. Ela não abre a boca para reclamar. E sofre calada e perdida em devaneios masoquistas, sem que vingança e retaliação passem por sua cabeça. O sofrimento e a dor lhe causam prazer. Ela puxa suas amarras e sente com prazer quando as cordas cortam fundo sua carne. Eles a provocam, ridicularizam, ofendem, mas ela imita o rosto calmo e controlado de Egbert e, por fim, é libertada como heroína insuperável. Eles fumam o cachimbo da paz. Esvaziaram 3 castanhas, encheram de folhas secas e enfiaram um canudo. Aquilo os faz tossir até as lágrimas. No relato, as separações se sucedem, né? E eu cito também um outro trecho. Frida foi embora, seu pai foi embora, ela odeia sua mãe e não tem contato com o irmão. Fim de citação. O sentimento de solidão e a dor de existir da menina vão num crescendo até o momento em que ela se apaixona perdidamente por um desconhecido muito mais velho e, diante da impossibilidade de ser correspondida, sucumbe aos pensamentos de morte que se apoderam dela. Eros é vencido por Thanatos. Assim, Primavera Sombria anuncia, na impressionante cena que fecha o relato sobre a menina, e que eu não vou reproduzir aqui, para vocês poderem ler o livro, né? Anuncia, portanto, nessa impressionante cena que fecha o livro, o destino da mulher única Jurna, o suicídio. Primavera Sombria é um relato estupendo e doloroso, um relato para os fortes. É um livro extraordinário, mas realmente para os fortes. Essa é uma apresentação rápida que eu fiz do livro, que embora seja muito pequeno, é muito denso, haveria muito mais o que dizer, mas eu os convido então a comentar, né, esse vídeo e trocar comigo, e agradeço a todos que estiveram comigo até aqui. Namastê!